Salve, salve, meus amores e minhas amoras, como vocês estão? Espero que bem, assim como eu. Como vocês podem ver, estamos de cenário novo, meu bem. Finalmente eu consegui um cenário pra gente fazer esses vídeos, esses bate-papos assim, sabe? Essas coisas só a gente entende. Vamos começar no meu canal uma série de vídeos falando sobre cabelos. Como vocês já devem ter acompanhado, tem um projeto onde eu vou trazer vários convidados para falar sobre cabelo junto comigo. E para começar essa série aí, pensei o que vou falar a respeito de cabelo. Bom, depois de muito pensar, nem tanto assim, mas o vídeo de hoje vai falar sobre transição, e em específico 5 coisas que não te contam a respeito da transição. E quando se trata de cabelo, a gente não guarda segredo, meu bem, vou contar todas elas para vocês. Bom, eu escolhi 5, mas podem ter diversas outras. Se você souber de alguns outros segredos, pode deixar aqui nos comentários também. Bom, a primeira delas é que definitivamente você não conhece seu cabelo. Depois de alguns anos de química, a estrutura natural do nosso cabelo é modificada. Além também da nossa alimentação, interferência, de poluição, tudo isso acaba interferindo na forma como o nosso cabelo cresce, né? E nasce. Mas isso faz parte, gente. Isso é normal, até porque esse período de transição é justamente para que a gente conheça a estrutura do nosso cabelo. Eu, por exemplo, saí de 7 ou 8 anos de cabelo alisado, fora os anos de relaxamento que eu fazia. Então eu jamais imaginei que eu possuiria um black maravilhoso como esse. Mas que hoje eu sou apaixonada por ele, né? Me assustei um pouco logo no início, mas enfim, hoje eu e ele vivemos um caso de amor maravilhoso, meu bem. Porque sim, uma das coisas que a transição capilar também vai fazer é te ensinar a amar o seu cabelo. Segundo segredo a respeito da transição capilar que ninguém te conta é que as pessoas não sabem lidar com a sua transição. Preste atenção, as pessoas não sabem lidar com a sua transição. E vem, gente, comentários baixos, vem comentários estranhos, vem comentários ridículos, vem. Mas, pensa comigo, assim, coisa rápida. Cabelo de quem? Ah, e as pessoas que têm o cabelo que você tem? Não, né? Então. Posso fazer o que, né, meu bem? Cada um tem aquilo que dá conta de ter. Essa é uma verdade. Então, se você tem um cabelo natural, cacheado, crespo, e a pessoa que está te criticando não tem, meu bem, deixa eu falar uma coisa. Deixa entrar para um ouvido e sair pelo outro, porque não vale a pena. Deixa criticar, deixa falar. Infelizmente, uma coisa que a vida me ensinou, e meu cabelo também, né, ajudou bastante nesse aprendizado, é que as pessoas geralmente elas têm inveja daquilo que você tem. E como elas não sabem lidar com isso, a forma delas de desafogarem essa inveja é falando mal de você. Mas tudo bem, deixa elas com o problema delas e deixa você com os seus problemas. Ou com as suas soluções, que no meu caso o cabelo foi solução. Verdade. Então as pessoas não vão saber lidar com a sua transição, mas isso é um problema delas e não um problema seu. Terceiro, a transição capilar vai te ensinar que você precisa cuidar muito mais do seu cabelo. Um dos principais fatores que atrapalham a transição capilar é que, como a gente está viciado com os produtos para cuidar de cabelos quimicamente tratados, é que o nosso cabelo natural tem outras necessidades que a gente até então desconhece. Mas que essa parte da transição vai ser fundamental justamente para que a gente passe por esse processo e comece a perceber o que o cabelo precisa e as necessidades dele. Eu, por exemplo, sou apaixonada por cosmética natural, então no blog você tem várias receitas naturais e caseiras para cuidar dos fios, mas se você não consegue, né, administrar tudo isso, existem alguns produtos hoje em dia no mercado que eles já têm essa cosmética natural.